Olá, começa agora pela TV Câmara o programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre cultura e quem vai participar do programa hoje é o secretário municipal de cultura, Renato Gonzalez, juntamente com o vereador Capitão Neves. Nós vamos conhecer um pouco aí sobre o trabalho que a pasta da cultura desenvolve em Tupã, os novos projetos, fazer um bate-papo aí sobre, também conhecer um pouco mais sobre o Renato, que está assumindo agora a secretaria. Capitão, mais uma vez a gente agradece a presença aqui. Acho que a cultura hoje ela exerce um papel fundamental, não só para Tupã, mas assim, para a sociedade geral. É importante. Um povo que valoriza a cultura é um povo que realmente conhece suas raízes, que realmente acaba valorizando a pátria. Com certeza, a gente está aqui recebendo nosso amigo Renato, é um prazer muito grande. Primeiramente, parabéns por ter assumido a função de secretário. Você, na época da campanha, nos ajudou, quando eu digo nos ajudou o grupo de uma maneira especial, e hoje nós estamos dando o retorno. Nós não, né? O vereador não concede nada, apenas qualquer pode trazendo você aqui para o cidadão do Tupã possa conhecer quem é o Renato Gonzalez, o que ele faz, e é conhecido na cidade pelo trabalho que ele faz aí, né? E agora, com certeza, irão conhecer mais, e como o Tiago falou, a cultura é um segmento muito importante na nossa formação como cidadão, daquilo que é a preservação da nossa cidade, né? Então aqui também o Renato ele não vai fazer um trabalho melhor do que os outros, como eu sempre falo. Cada cidadão faz um trabalho diferente, cada um se aplica de uma maneira diferente. Então o Renato é o Renato, né? Não é o Gilberto Neves Cruz, não é o Tiago. Então a finalidade de trazermos aqui é que o povo de Tupã tenha a oportunidade de conhecer o novo secretário da Cultura, em que ele possa se apresentar e dizer que nós estamos juntos para fazer um trabalho voltado à cultura pelo bem da nossa Tupã. Seja bem-vindo, muito obrigado aí pela participação, e o nosso condutor aqui, que é o nosso amigo Tiago. Renata, como o capitão disse, para que as pessoas conheçam um pouco da sua trajetória, eu gostaria que você falasse um pouco da sua ligação com a cultura. Você vem do teatro, quando que começou isso? Na verdade, bom, primeiramente agradecer a oportunidade, né, Tiago? Capitão Neves, eu me peço a permissão para vocês para agradecer. Eu preciso agradecer em primeiro lugar a Deus por ter me dado a oportunidade e a saúde para poder trabalhar na Secretaria da Cultura. E, obviamente, agradecer, né, o Ricardo, o prefeito, o Caio, o vice-prefeito, que tem dado todo o respaldo aí com relação à Secretaria da Cultura. E também agradecer a minha família, Tiago, porque nesses primeiros dias de secretariado aí, realmente a gente notou que não é fácil. E uma coisa que você acaba abandonando não, você acaba privando, né, do convívio à própria família. Então, é uma situação um tanto complexa, mas eles entendem, né, que é uma questão de ideal e tal. Mas, na verdade, Tiago, eu comecei a me envolver com cultura na escola. Está aí o grande segredo de ter o cidadão melhor, é colocar ele realmente em contato com a cultura na escola. Para você ter noção, era a professora Maria Neuza Leme Dias. De que forma que ela incentivava os alunos? Fazendo novela de rádio. Então ela colocava lá um pano branco e tal, e a gente começava a fazer novela de rádio, perdia timidez, ia para o palco, daí a gente ia encenar, ia tocar violão, enfim, fazer várias coisas. Então comecei basicamente o mosquitinho da cultura que ano que era isso daí? Dá para falar o ano aí? Não vai entregar. 1984, 84, então, né? Foi picado pelo bichinho da cultura. Com certeza, 84, 85. É interessante, ela trabalhava com radionovela, embora já não existisse mais esse gênero nesse período aí, né? Era as novelas. Mas uma questão pedagógica, né? Veja bem, como que ela trabalhava com 40 alunos na sala de aula para fazer com que os 40 participassem, ou que os 40 perdessem timidez? Justamente fazendo novela de rádio. Ela colocava um paninho, que era desenhado inclusive em um rádio, né? E a gente ia lá, fazia os efeitos especiais, tal, esse tipo de coisa, e fazia, e era um trabalho coletivo, ou seja, os 40, né, iam se... Aí aquele um que era puxado para a música ficava na música, o cara que ia para fazer narração fazia narração, o cara que ia para interpretação ia para interpretação, enfim. Era um trabalho muito bacana, acima de tudo pedagógico. E não só eu, né? Como várias pessoas começaram no campo das artes ali, na escola. Isso foi na minha quinta ou sexta série do ensino, hoje é ensino seria fundamental, o quinto, né? ano. Né? Quinto ano. Então a gente começou ali. E depois não parei mais. Aí acabei me envolvendo com o teatro da Juventude Espírita de Tupã na época.
realmente me especializei na questão de teatro, né? Então tudo começou ali, por isso que eu sempre valorizo a questão da educação. Eu acho que isso é primordial. A cultura, que é no geral, né, não existe a diferenciação entre cultura e educação, é uma só. Só que a questão da arte, ela tem que ser fomentada justamente na própria escola. E quem é envolvido com arte tem realmente um olhar diferenciado. Porque tem que se envolver muito com pesquisa, com leitura, e o que falta nos dias de hoje, por exemplo, é incentivo à leitura. Mudou sua visão, então, de vida? Eu não digo que mudou, Thiago, porque veja bem, com 14, 15 anos, mais naquela época, você não tinha ainda noção do que você queria ser na vida, né? Mas realmente eu escolhi esse caminho de partir para o campo artístico. É óbvio que ninguém conseguia sobreviver financeiramente disso. Eu acabei procurando outras coisas, tive que trabalhar, trabalhei na penitenciária de Marília, depois entrei na Polícia Militar, só que eu nunca abandonei, né? Sempre a gente dava um tempinho, porque dependia do que acontecia, a gente tinha que se afastar, voltava e tal. E quando eu peguei realmente para trabalhar efetivamente em teatro, aí já foi mais ou menos em 1987, como a gente começou a pegar firme mesmo, né? Aí já começamos a montar espetáculo, fazer cenografia, sonoplastia, enfim, né? Todo esse tipo de... eu passei por todas as fases do teatro, na verdade. E você pode notar que é o quê? É uma junção de várias artes. Cenografia, arquitetura, desenho, esse tipo de coisa. Sonoplastia, voltada à música, iluminação, parte elétrica, né? Depois até chegar na interpretação. Que é bom que se diga isso, né? Que as pessoas acham que teatro é simplesmente você chegar, decorar um texto, sobe num palco e está tudo certo. Não, não tem. Tem o camareiro, tem o pessoal da maquiagem, tem toda uma estrutura por trás que as pessoas às vezes desconhecem, né? E sem esse pessoal de bastidor a gente não consegue trabalhar, tá? Então eu passei por todas essas fases em teatro até me profissionalizar, isso em 2003, 2004, que eu tirei o DRT, né, que a gente chama de ator e diretor, e de lá até agora a gente não parou. Certo. Como o capitão falou, na questão da formação, né, do cidadão, cultura presente, uma professora que desenvolveu um trabalho pedagógico diferenciado, né? Creio eu que naquela época não existia a normativa do Estado, uma recomendação, trabalho, rádio e novela na sala de aula. Foi uma iniciativa que fez diferença, né? Hoje a gente vê o Renato... Pelo que ele falou, ele detectou uma coisa importante que nós temos que ter, uma visão mais aguçada, desperta a sensibilidade. Você, na cultura, você é obrigado, no bom sentido, a estar prestando atenção e entender aquilo, porquê daquilo, como funciona. E, como o Renato falou bem claro, serve até de incentivo para os nossos professores de dizer que eles têm um papel super importante na cultura. Certeza. Ou seja, profissional, afinal de contas, temos aqui um profissional da área que já trabalhou, graças em 1984, né? Não é do meu tempo, né? Mas foi muito bom e isso é importante, eu sempre falo, que a gente tem que, em todos os momentos, estar observando, porque alguma coisa importante Deus está te passando. Hoje em dia a cultura ela é bastante diversificada e a gente não depende exclusivamente mais assim da grande mídia para poder propagar a cultura ou o trabalho de algum artista. Hoje com as redes sociais o artista faz seu trabalho lá, publica e ganha até notoriedade do que muitas vezes ele está presente numa grande mídia, né? Como é que você vê esse momento da cultura onde, creio eu, que a gente tem uma maior valorização, né? Maior exposição de trabalhos artísticos? Exposição, sim. Valorização, cada vez menor. Por que eu falo isso, né? O pessoal fala que artista sempre reclama, e realmente reclama. Reclama porque as pessoas têm que entender que, embora eu seja... O que me deu a subsistência, tanto minha quanto da família, foi o trabalho na Polícia Militar, mas a gente precisa entender que o cara também come, o cara que vive da arte, o cara que é o músico, que em Tupã é um celeiro imenso de músicos, né? Esses caras também precisam viver, esses caras também comem, esses caras também se transportam. No nosso caso, por exemplo, o teatro, eu vou para, última vez agora a gente foi para Monte Aprazível, tem que pagar, não tem como. Então essa que é a grande... o grande detalhe, porque vem de um costume de dizer que quem faz arte faz por favor, para ver uma sociedade melhor. As coisas não são dessa forma, né? Então a valorização, e também é lógico, né, na questão aí da conjuntura econômica, né, há de se ressaltar isso. Existe sim uma crise, ninguém está negando que não existe, só que o primeiro dinheirinho que o pessoal corta é justamente de onde? Da parte da cultura.
Não que as outras partes, das outras áreas governamentais não sejam importantes, mas é que justamente o primeiro é a cultura. Com relação à exposição, realmente a questão da mídia, das redes sociais, enfim, tem ajudado muito. Tem ajudado muito por quê? Porque as pessoas começam a ter maior contato, começam a ter, inclusive na questão da prestação de contas, que antigamente era um negócio muito complicado, porque você não sabia quem era, quem deixava de ser, recebia dinheiro do governo, o que esse cara fez. Hoje não tem mais isso. As redes sociais são assim, elas contribuem muito para a cultura, justamente na prestação de contas. Nunca vou esquecer o advento da Lei Rouanet, famigerada Lei Rouanet. Quando começaram nas redes sociais a denunciar que existiam artistas já renomados que estavam pegando o dinheiro da Lei Rouanet para, por exemplo, fazer festa de aniversário de alguém, então as redes contribuíram muito para isso, na questão da transparência. E isso é uma coisa que a gente tem muito ligado justamente com o Capitão Neves, no nosso grupo, que a gente preza muito a questão da transparência. E com as redes ajudou bastante. E também e as demandas aumentaram, né? Porque você vai para a rede social, por exemplo, você começa a perceber que não tem só teatro. Tem música, justamente, tem a questão de um segmento que está crescendo muito, por exemplo, que ganhou assim um grande impulso com as redes, foi a própria contação de histórias. Em Tupã nós temos alguns contadores de histórias e a gente começou a ter contato com isso através do quê? Das próprias redes sociais, né? Que fomentam festivais, esses encontros, esse tipo de coisa, e realmente acaba dando um retorno interessante. É aquilo que a gente sempre fala, né? As coisas utilizadas como a rede social, com responsabilidade, são uma grande ferramenta. E a questão do conhecimento, né? Hoje a gente tem aí, vou citar como exemplo o Festival Nacional de Teatro que a gente realiza todo ano. Quando você lança que o edital do festival já está lançado via rede social, você tem assim um retorno grande. Antigamente a gente tinha 40, 50 inscrições por festival. Hoje são 100, 120, isso sem contar as pessoas que se interessam. Por quê? Porque tem contato com a rede social. Então isso é uma coisa muito legal, muito bacana. Ainda carece de uma afinação melhor com tudo isso, né, para fazer essas plataformas elas realmente se interagir. E o projeto Ademar Guerra, que é aquele que nós participamos, via Secretaria de Estado, tem justamente um tempo determinado para isso. A questão da gestão, não gestão financeira, e sim a gestão de rede social, porque eles acreditam muito de que pode realmente nos ajudar, contribuir e fazer com que cada vez a gente vai transpondo barreiras, né? Certo. Renato, agora avaliação para Tupã, assim, da importância da Secretaria de Cultura para o município. Olha, não, tenho certeza. Tupã, na verdade, algum tempo atrás, isso sem crítica nenhuma a nenhum gestor, a questão é de opções lá no começo. Quando eu comecei a me envolver mais a fundo com a cultura em Tupã, a divisão de cultura ela era um departamento atrelado à assistência social. Quer dizer, estranho, né? Cultura, assistência social, tinha que ser pelo menos educação, enfim. Aí nós começamos a fazer um trabalho, isso lá na época, né, da dona Joana Scherini, ok? E depois veio a professora Nedina Ramos da Luz, que nos deu assim, um suporte muito grande. E ali a gente começou a conversar, para poder ter realmente alguma coisa que funcionasse. Aí nós, até que veio o advento de criar a secretaria. Né? Na época foi criada a Secretaria de Cultura e Turismo, mas eu acredito que o grande feito foi ter separado, ter criado uma secretaria especificamente para falar sobre cultura, porque realmente é um universo muito amplo. Né? A gente acaba ali realmente escarafunchando as coisas quando você tem uma secretaria desse tipo. Então, um grande divisor de águas, eu acredito, é justamente quando você começou a pensar na cultura em termos de o quê? De realmente uma secretaria. Né? Depois disso as coisas vieram, a gente veio trabalhando aí com o Conselho Municipal de Cultura, que é uma ferramenta fantástica também, e a gente está aí inclusive para fazer voltar às reuniões, né, que deram uma paradinha aí. Mas assim, para Tupã é fundamental. Por que para Tupã é fundamental? Ligação com o índio, por exemplo. Qual é a secretaria que estará próxima não de resgatar, né? Não digo resgatar, de fortalecer, justamente a Secretaria da Cultura. Então tem assim, um trabalho muito amplo, um levantamento muito sério foi feito nos tempos anteriores, né? E que hoje eu, na Secretaria, eu faço uso justamente desse tipo de levantamento. Tá? Então é fundamental, a gente precisa lutar realmente para que nenhum gestor público venha a acabar com a Secretaria da Cultura ou fundi-la com outra secretaria, seja ela qual for.
Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse bate-papo aqui, conhecer mais os projetos que a pasta desenvolve e também conhecer um pouco mais das propostas do Renato enquanto secretário. A gente volta já, não saia daí.